Então, boa noite mais uma vez aos presentes aqui, aos amigos que nos acompanham através das redes sociais. Hoje, com o tema Suicídio, uma falsa solução, com essa proposta de valorização da vida, em que o Movimento Espírita aqui de Divinópolis, juntamente com a AME, Aliança Municipal Espírita, e as Casas Espíritas que são filiadas à AME, trabalham esta proposta de valorização da vida com temas relacionados a esta proposta, como suicídio, depressão, também o aborto e também a questão da violência. Então, hoje, falando um pouco sobre a questão do suicídio, uma abordagem espiritual dentro do que a doutrina espírita nos traz, dentro do que o Evangelho de Jesus nos proporciona, para que nós possamos entender a valorização da vida, como buscar, de fato, entender a proposta desta vida que nos foi outorgada por Deus como herança divina. Então, nós vamos entender como essa proposta de hoje a compreender melhor acerca do suicídio, em poder ajudar alguém ou a nós mesmos. Primeiro, a palavra suicídio, etimologicamente, vem de sui, que significa si mesmo, e caedes, que significa ação de matar. O suicídio tem aumentado nos últimos tempos de uma forma assustadora. É uma das causas de morte mais assustadoras em todo o mundo, né? 1 milhão de pessoas cometem suicídio por ano, para vocês terem uma ideia. No ano de 2000, esses dados da OMS, no ano de 2000, o suicídio causou 1 milhão de mortes durante todo o ano. Então, o suicídio é responsável por quase a metade de todas as mortes violentas no mundo. Os motivos que levam as pessoas ao suicídio são vários, né? O fator mais significativo e mais recorrente que leva uma pessoa ao suicídio é a tentativa de se livrar de uma situação de extremo sofrimento, para a qual acha que não há solução. Em muitas das situações, a pessoa quer se livrar de um problema, de uma situação, de uma dor, de um sofrimento, achando que, de fato, não há solução para o seu problema, né? Então, a pessoa com potencial suicida sofre muito e acredita que a morte é a solução para esse sofrimento. Acredita, né? Na verdade, essa é uma solução falsa. Pois como a morte não existe, assim como nós colocamos, que a doutrina espírita nos coloca, e o Evangelho de Jesus é bem claro sobre isso, o suicídio vai fazer com que o sofrimento dela se amplie intensamente, conforme temos vários relatos em obras espíritas. Outra grande causa do suicídio é a pessoa estar em estado psicótico. Muitas vezes, no estado de surto psicótico, a pessoa comete o suicídio. Outras vezes, há um processo parecido com o surto psicótico que é movido por uma indução obsessiva. E aí nós vamos entender os pensamentos que nos chegam através de espíritos malévolos que se encontram desencarnados, soprando em nosso ouvido, nos levando a este caminho de desalento, de dificuldade, né? Então, outras vezes é um processo parecido com esse surto psicótico que é movido pela indução obsessiva, em que a pessoa se encontra subjugada e se mata sob indução de um espírito obsessor. Neste caso, o suicídio tem uma outra atenuante, pois é, segundo as leis divinas, como um assassinato, ou seja, aquele espírito que nos induz a isso também tem, perante a lei, a sua ação. Porém, é importante nós entendermos e sabermos que, por mais que exista esta indução desse espírito suicida, a pessoa é sempre responsável pelos seus atos. Por isso, Jesus disse e deixou bem claro que é a cada um segundo as suas obras. Nós podemos ser induzidos, da mesma forma, podemos pensar aqui, alguém encarnado, alguma pessoa, nos induzir a fazer alguma coisa, mas se nós fazemos, nós temos livre escolha, responsabilidade nas nossas escolhas, então, se nós a fazemos por nossas ações, né? Então, em realidade, o obsessor passa a ser corresponsável pelo ato suicida, porque os espíritos obsessores nunca criam nada em nós. Eles não vêm na nossa essência criar alguma mazela em nós. Eles simplesmente aproveitam essas matrizes que trazemos dentro de nós, ou seja, as dificuldades, conforme Kardec, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, vai nos colocar
para nós tentarmos nos esforçar para vencer as más tendências que ainda trazemos. Então, todos nós, por sermos ainda espíritos imperfeitos, vivendo aqui num mundo de expiações e provas, com essas imperfeições que ainda trazemos em nós, conforme Jesus, em várias passagens do Evangelho, nos convida a refletir sobre isso, por exemplo, na parábola do joio e do trigo, para a gente aprender a lidar com as questões da vida e, no momento exato, saber retirar de nós essas ervas daninhas, essas mazelas, essas matrizes que nós trazemos em nós. Ou seja, a responsabilidade maior será nossa, e não do espírito obsessor que nos induz a isso. Outra condição que leva ao suicídio é a pessoa se achar perseguida, sem alternativa de fuga. Em muitas situações, a pessoa acha que está sendo perseguida, está sendo assim, como se diz, vasculhando a sua vida, né? Sendo seguida realmente nessa questão. Então, a pessoa acha que está tendo essa perseguição com ela. É comum na chamada esquizofrenia paranoide, na qual a pessoa se sente perseguida por outras pessoas. Então, a pessoa, às vezes, acha ou cria isso na mente dela e acha que está sendo perseguida e vai entrando nesse estado psicótico. Outra grande causa do suicídio é a depressão, que é considerada a doença da alma, né? Então, a depressão que leva as pessoas a acreditarem que a vida não vale a pena. A pessoa vai entrando nesse estado depressivo, nessa falta de sentido da vida, e acha que a vida não vale a pena. Outra situação que pode gerar o suicídio é o fato da pessoa ter uma doença física incurável e se achar desesperançada, né, com a sua situação. Às vezes, o diagnóstico de um câncer, por exemplo, da AIDS, por exemplo, de uma doença degenerativa que ainda a medicina não produz a cura, né? Ou seja, faz com que a pessoa, acreditando que ao morrer tudo acaba, simplesmente abrevia sua morte matando-se. Ou seja, já está ali o câncer no seu estado degenerativo, uma situação como essa, a AIDS nessa situação, mas a pessoa não aceita isso, não acredita nisso, não compreende e acha que matando-se, abreviando o seu sofrimento, vai acabar com tudo isso. Então, às vezes, o diagnóstico de um câncer, igual falamos, a pessoa acreditando que ao morrer tudo acaba, simplesmente abrevia sua morte matando-se, gerando com este gesto graves problemas para ela mesma. Porque, de fato, nós não vamos aniquilar com a nossa vida, né? Gerando com este grave problemas para ela mesma, porque a doença vai permanecer no seu corpo fluídico. Ou seja, o corpo físico manifestou a doença, mas ela continua no corpo espiritual. Porque antes de manifestar no corpo físico, ela se encontra enraizada no corpo espiritual. E, na verdade, conforme o Espírito André Luiz nos traz no livro Sinal Verde, ele fala que o corpo é o mata-borrão da alma. Então, é no corpo, um aproveitamento como esse de uma doença degenerativa, é que nós estamos expurgando, melhorando, caminhando nesse processo evolutivo, né? Entenderam? Então, às vezes, esse diagnóstico, a pessoa cria essas situações e acaba atentando também contra a própria vida. Então, como permanece ainda no corpo fluídico essa questão da doença, agrava ainda mais com a morte o suicídio, e o sofrimento que ela gostaria de evitar se torna maior ainda, porque ainda continua com a doença e ainda há o problema da morte que não aconteceu, de achar que ia resolver seu problema e não resolveu. Outra causa de suicídio é o tédio e uma concepção materialista em relação à vida. Muitas pessoas são lúcidas, têm um corpo saudável, não têm nenhum desajuste emocional, mas sentem um tédio muito grande. Às vezes a pessoa tem tudo materialmente falando, tem corpos esbeltos, como se diz, mas ela, no fundo, ela não se sente preenchida. Sente esse vazio, essas questões todas, né? Esse vazio, esse tédio muito grande, porque não tem um ideal de vida, né? E por isso acabam por acreditar que a morte leva ao nada. Né? Se ao morrer tudo acaba, e já que a vida é um tédio, elas se matam, acreditando que ao matar o corpo, elas vão exterminar a própria vida. Exterminamos o corpo,
mas não acabamos com a nossa vida. Outra causa deve-se às pessoas que se matam para se unir a alguém querido já desencarnado. A pessoa perde alguém querido, não compreende, não aceita, acha que se matando vai encontrar novamente com esse ser querido. Conforme na parábola que Jesus nos fala sobre o rico e o Lázaro, nós criamos para nós um abismo, um distanciamento com essas pessoas queridas, porque nós vamos nos colocar numa condição que nós não estaremos próximos a eles. Então, conforme no livro Céu e Inferno, Kardec diz de uma mãe cujo filho desencarna ainda jovem e ela se enforca no celeiro para unir-se a ele. Neste caso, a pessoa é espiritualista e acredita que a vida após a morte, acredita na vida após a morte, mas crê que simplesmente pelo fato de ela antecipar a morte já fará com que ela se reencontre com esse ente querido, o que é um puro engano, conforme falamos, né? Porque quando a pessoa atenta contra a própria vida, desta maneira, ao invés de se encontrar com esse ente querido, ela vai passar por situações muito graves de sofrimento e vai criar esse verdadeiro fosso, esse abismo entre ela e esse ente querido, uma separação durante muito tempo. Não vai ter condições, de fato, de estar próximo a essa pessoa. Então, muitas vezes, aquele familiar que desencarnou pode até estar presente ao lado dela, tentando ajudá-la, intuí-la, ou seja, assim, auxiliando para que ela saia dessa situação, para que ela busque uma razão de viver, para que ela se encontre nesse caminho novamente. Portanto, ela vai retardar muito o seu reencontro com este ente querido. Por isso, jamais se deve acreditar que, morrendo mais rápido, a pessoa vai reencontrar com o ente querido desencarnado. Outras pessoas se suicidam por serem portadoras de um transtorno de personalidade. Atentam contra a vida em um impulso de raiva ou para chamar a atenção. Muitas situações acontecem dessa forma. Existem muitas pessoas que, em um acesso de raiva, se matam para chamar a atenção para elas próprias. São pessoas profundamente egoístas, egocêntricas, né? E em uma atitude irrefletida, acabam colocando a vida delas em uma situação difícil. Há um caso aí que houve, não sei se vocês viram nas redes sociais, uma mãe que filma a criancinha falando, despede do seu pai, que é a última vez que você vai ver ele, e ela acelera o carro e atenta contra a sua própria vida e também acaba cometendo a morte da sua filhinha, para se mostrar, né? E acaba, infelizmente, é uma situação que nos cabe orar, pensar, porque são, conforme Jesus nos diz lá na cruz, perdoe porque não sabe o que fazem. Né? Então, numa situação como essa, para chamar a atenção. Então, muitas vezes, a dificuldade pela qual estão passando é passageira e elas poderiam resolver com tranquilidade se refletissem um pouco mais, se repensassem, se buscassem, de fato, a compreensão. Qualquer que seja a causa, o importante é refletirmos que o suicídio é uma tentativa vã de buscar a morte, porque a morte não existe. Então, para nós analisarmos, refletirmos mais sobre este tema, é importante compreender melhor acerca disso. Né? Então, muitas vezes, quando somos abatidos pelo desespero ou desalento, não sabemos agradecer a Deus pelo verdadeiro presente que nos foi ofertado, a vida. É o maior presente que Deus nos deu, a condição de vida. O aborto e o suicídio são duas graves faltas que são cometidas pela não valorização da vida. E muitas vezes pela não aceitação das provas pelas quais se deve passar. É muito mais pela questão da não aceitação das provações que nós estamos passando. O suicídio, portanto, é um ato voluntário por qual o indivíduo possui a intenção e provoca a própria morte. Conforme a doutrina espírita nos coloca, há duas situações no suicídio. O consciente, realizado através de atos, por exemplo, tiro, envenenamento, enforcamento, afogamento, etc. E o inconsciente, que, querendo ou não, nós achamos que estamos fazendo um bem a nós mesmos, conforme Jesus nos convida a refletir sobre a nossa casa mental, o nosso corpo, a morada do espírito, e não violar contra o nosso próprio corpo. Ou seja, uso de drogas, bebidas, fumo, exagero
na alimentação, também é um suicídio inconsciente. O suicídio pode ser definido como a destruição direta da vida por um impulso próprio, conforme nós falamos aqui. Então, o suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina. Na pergunta 944 do Livro dos Espíritos vai nos falar sobre isso. Sua causa geral é o descontentamento. Há um descontentamento diante das questões da vida. Há um desgosto em relação às questões que a gente está vivenciando, né? Muitos, porém, são os motivos que podem levar o indivíduo ao suicídio, conforme nós falamos. A ociosidade, a falta de fé, a descrença na imortalidade, o pensamento de que tudo acaba com a morte, ou a simples dúvida quanto ao futuro. A pessoa está passando por uma dificuldade, acha que não vai sair disso, que não consegue sair disso, conforme Jesus nos convida. A cada dia basta o seu mal. Refletir que há um novo dia amanhã. Conforme a doutrina nos coloca, por mais que dure a noite, no dia seguinte o sol volta sempre a brilhar. Há sempre um novo começo, uma nova oportunidade. As ideias materialistas também têm grande contribuição, pois não oferecem ao homem nenhuma alternativa como solução para os seus problemas mais prementes. Segundo Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 16, ele que coloca que elas são os maiores incentivadores do suicídio, porque elas nos produzem a frouxidão moral. São diversas as consequências do suicídio, porém a mais comum, o que o suicida não pode escapar quando há essa questão que ele infringe a lei e acaba cometendo a sua morte física, é o desapontamento. Achou que, de fato, ia acabar com tudo e não acabou. Nós trabalhamos aqui em reuniões mediúnicas e há vários livros, inclusive nesse trabalho aqui, eu estou falando aqui com um livro, vou colocar aqui, depois procurem, tem essas obras. Viver é a melhor opção, a prevenção do suicídio no Brasil e no mundo. O jornalista global André Trigueiro, espírita, fala muito sobre esses temas. E também outro livro importantíssimo, interessantíssimo, chama-se Suicídio, Falsa Solução, do espírita Alírio de Cerqueira Filho, da Federação Espírita do Mato Grosso, fazendo uma abordagem sobre esse tema, e também o livro como o mais indicado para todos nós, Memórias de um Suicida, pelo espírito Camilo Castelo Branco, através da médium Ivone Pereira do Amaral, que hoje já também é desencarnada. Ele traz um relato de vidas anteriores dele e narrando a condição do suicida no mundo espiritual, que achou que, matando-se, iria resolver seus problemas e agrava, conforme estamos colocando aqui, muito mais. Então, como são diversas as consequências, porém, o desapontamento, conforme a pergunta 957 nos coloca, ou seja, o indivíduo chega a um resultado muito diverso daquele que imaginava. Achou que ia eliminar seus problemas e acabar com tudo, e não acabou, agravou ainda mais. Mas a sorte não é a mesma para todos. Dependendo das circunstâncias, ou seja, o que levou a pessoa a buscar esse caminho, alguns expiam sua falta imediatamente, já no mundo espiritual, né, como espírito, outros, numa nova existência, vai reencarnar aqui e para poder trabalhar novamente todas essas questões. Chico Xavier, no Pinga Fogo, nos traz relatos, e aí a doutrina esclarece muito sobre isso. Por exemplo, a pessoa que atirou contra a sua cabeça, ela nasce com distúrbios mentais, às vezes com falta da visão ou falta da audição, né? Aquele que tomou algum veneno volta com dificuldades na fala, mudez, por exemplo. São vários relatos, né, nos colocando sobre essa questão. Então, outros numa nova existência que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Quando a gente aborda, ou encerra-se a nossa trajetória, que achando que vai resolver os nossos problemas, nós vamos nos reencarnar aqui novamente no mesmo ponto que a gente parou. Exemplo, para a gente entender a nossa trajetória evolutiva aqui. Se você está matriculado na faculdade, no primeiro ano, e você fecha sua matrícula, você vai ter que voltar onde você parou. Você não vai voltar lá no terceiro ano seguinte, ou mesmo nas séries, na quinta, sexta série, a pessoa que abandona a escola. Então, funciona desta forma. Nós vamos voltar no ponto
que a gente parou. Então, o efeito mais grave do suicídio é o lesionamento do perispírito. O que é o perispírito? Nós falamos sobre o corpo espiritual. O perispírito é que modela o corpo físico. Nós somos esse molde perfeito do corpo físico por causa do perispírito, que dá molde ao corpo físico. É o que une o corpo físico ao espírito. Então, é o nosso corpo espiritual. E nele está contido tudo que nós somos em essência e tudo que nós precisamos trabalhar conforme as questões das mazelas que nós trazemos aqui. E numa questão de um processo obsessivo, por exemplo, que nós falamos aqui, o obsessor, ele simplesmente chega próximo a nós e essa questão dessa assimilação ela acontece fluidicamente devido à sintonia que nós damos a ele. Conforme nós falamos aqui no início, é nós quem o atraímos. Então, para que nós possamos também atrair as boas companhias, Jesus já nos convida, através da prece, da oração, para vigiar o quê? Os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, a nós mesmos. Trabalhar para a nossa moralização, buscando compreender a essência espiritual que nós estamos destinados. Conforme o próprio Cristo nos diz que nós somos deuses e deixemos brilhar a nossa luz. O problema é que ainda estamos carregando conosco um fardo de questões ainda não edificadas em nós e que achamos que vamos levar isso conosco a vida toda, pesando ainda a nossa caminhada. Então, a causa principal do suicídio, segundo os médicos, é uma dor, uma angústia intensa nas pessoas, né? Muitas vezes elas não desejam se matar, mas querem alívio dessa dor, pois não a suportam. E conforme nos coloca a doutrina espírita, a dor às vezes é o remédio, é a depuração, conforme nós falamos, de uma doença kármica que vem para, de fato, nós aprendermos com ela, melhorarmos, né? Então, o conhecimento é uma ferramenta muito importante para salvar vidas. Conforme Santo Agostinho, na pergunta 919, vai dizer, ele, na verdade, é a chave do progresso. É a chave que vai abrir todas as portas para que nós possamos entender esse processo evolutivo e caminhar nessa direção. Quando temos em mãos a informação que o suicídio pode ser evitado, na imensa maioria das ocorrências, visto que está associado a transtornos que podem ser diagnosticados e tratados. Já é um grande passo, né? É necessário aprofundar o conhecimento sobre o assunto, educar o nosso olhar sobre o próximo, sobre a nós mesmos, ampliando essa nossa percepção sobre o comportamento das pessoas do nosso círculo de convivência. Se você está enfrentando ou tem alguém que está passando por essa dificuldade, comece a analisar isso, comece a perceber isso, né? Se está passando por essa fase difícil, seja pela falta de recursos financeiros, seja devido assim, a essas enfermidades ou complexos desafios pessoais, ou na vida familiar, né? Está se sentindo assim triste, muito abatido nessa situação? Abra teu coração. Busque essa sintonia com Jesus, né? Busque essa reflexão, porque é muito importante para todos nós. Temos visto a triste e dramática ocorrência daqueles que se lançam ao suicídio das variadas formas, conforme nós falamos. A ideia infeliz surge, é alimentada pelo agravamento dos problemas do cotidiano e concretiza-se neste ato infeliz de autoextermínio. É importante diferenciar o estado depressivo passageiro e natural em nossas experiências de vida e o transtorno depressivo. Há uma diferença nisso. O estado depressivo, ele corresponde àquela tristeza normal, desânimo que às vezes nos acomete pelas circunstâncias da vida, mas ela é de curta duração. Qualquer situação nesse sentido. A depressão ou o transtorno depressivo, ela caracteriza-se por uma tristeza já mais profunda, por um cansaço, uma apatia, um choro sem motivo, distúrbios do sono, falta de vontade, né? A vontade, como Emmanuel vai nos colocar no livro Pensamento Vida, ela é essencial para nós, dificuldade de concentração, pensamentos pessimistas, culpa, sentimento de culpa, insegurança, baixa autoestima, que são os seus principais sintomas. Pode se manifestar de forma leve, de forma moderada e também de forma grave. A depressão, em alguns casos, pode provocar ansiedade e mesmo outras comorbidades, como o pânico. Imagine, por exemplo, um indivíduo que está se sentindo como um barco afundando, né?
sem dúvida sentirá tremenda angústia, medo, ansiedade, né, difícil até de suportar, o que poderá afetar suas atividades no dia a dia. Começa a perceber o colega de trabalho, o filho, o pai, a mãe, as pessoas ao seu convívio. Sabemos, contudo, que quem pensa e sente conforme a doutrina nos coloca e age é o Espírito. Somos nós, conforme Jesus coloca, somos nós os responsáveis, somos nós responsáveis pelos nossos atos, nossas ações. Sabemos também que todos nós estamos em um processo evolutivo. A evolução é lei divina. Nós estamos aqui com uma missão. A missão maior nossa é desenvolver em nós as potencialidades que nos foram dadas como herança divina. Todos nós trazemos dentro de nós a paciência, a serenidade, todas essas virtudes. Precisamos acessá-las, colocá-las em prática, conforme Jesus nos traz, em várias passagens do Evangelho, a fé que nos falta, que ela é pequena como um grão de mostarda. Se fosse pelo menos pequena de um grão de mostarda, às vezes nem nesse tamanho a gente tem ela. E aí falta-nos cultivar essa fé, alimentá-la, dar a ela um entendimento para que ela cresça e nos clareie o entendimento nesse sentido. Toda a evolução ela é baseada em mudanças, num constante vir a ser, e toda a experiência vivida ela é individual. Todos nós carregamos o nosso fardo dia a dia, conforme Jesus coloca. A forma que nós estamos carregando é que precisa ser repensada, porque às vezes estamos carregando um fardo, enchendo ele com mais dificuldades que às vezes nem é nosso, e está pesando os nossos ombros, né? Assim, os desafios evolutivos exigem mudanças adaptativas, nem sempre simples, requerendo, muitas vezes, grande capacidade criativa para se adaptar às novas situações, ao mundo hoje passando por essa situação da pandemia. Nós estamos sendo obrigados a estar nos ambientes usando máscara, álcool gel, evitando aglomerações, fazendo todo um procedimento de saúde pública, né? Então, é adaptar às novas situações. É isso que a vida nos pede. A perda de um ente querido, a separação conjugal, mudança repentina de trabalho, doenças graves, abstinência e outras ações de grande ou média intensidade podem ser o gatilho que provoca essa queda vibratória. E aí entra o obsessor, entra o irmãozinho, aproveitando da situação, criando mais situação onde já existia. A sensação de incapacidade para reagir tende ao desânimo e faz o padrão vibratório da mente cair, que passa a sintonizar em nível inferior. Ou seja, conforme Jesus coloca, diga-me com quem tu andas, direi quem tu és. Com quem nós estamos andando não é fisicamente, é mental, é pensamento, é sentimento, é companhia mente com mente. É isso que Jesus nos diz. Então, para que a gente vigie os nossos pensamentos, mantenha-se em oração para que a gente esteja numa vibração elevada. Vigia, ora para manter nesse nível de pensamento. Surgem os pensamentos pessimistas, sensação de desesperança no futuro, baixa autoestima, levando o indivíduo a ver as coisas sempre pelo lado negativo. E às vezes a gente vai ver as coisas sempre puxando para o negativismo. E não raras vezes a sintonia, conforme falamos, com espíritos desencarnados em situação vibratória idêntica. Com quem tu andas, saberás quem tu és. Dentro do processo evolutivo a que estamos inseridos, as mudanças elas são necessárias, né? Sejam devidas a reajustes de atitudes passadas, corrigendas de erros cometidos. Às vezes nós estamos passando por corrigindo um equívoco que nós mesmos, na nossa caminhada, causamos a nós, ou simplesmente adequação de novas atitudes mentais às novas realidades evolutivas, conforme falamos, em relação, por exemplo, da pandemia. A não aceitação e a revolta às novas situações vividas são processos agravantes. Então, às vezes, a não aceitação, não aceita um término de um relacionamento, não aceita ser demitido da empresa e não entende que, às vezes, conforme se fecha uma porta, mas se abre uma janela, ou se fecha uma janela, abre-se uma porta. Ou seja, a vida continua.
há um processo, são aprendizados. Tudo na vida é experiência para todos nós. Nós vamos passar por N aprendizados, né? Então é preciso, pois, trabalhar a própria mente, mergulhar nas causas interiores, auxiliando as pessoas, nós mesmos, a nos adaptarmos a essas novas situações da vida, liberando, assim, essa energia criadora dentro de nós mesmos. Evitar a hora vazia, não ficar, né, sem fazendo nada, né? Nesse sentido, Kardec vai nos dizer que trabalho é toda ocupação útil, né? Exercitar a criatividade, mas evitar o excesso de trabalho, né? Da mesma forma, evitar a solidão, o isolamento e deixar espaço na vida para o lazer. Recorrer à prece, como nós falamos, agradecendo a Deus pela bênção da vida, né? Esquecendo o passado e lembrando das imensas oportunidades de futuro. Não deu certo nesse trabalho agora não, tá? Vamos ter calma, vamos ter serenidade, vamos planejar o próximo passo. A fluidoterapia, o que é isso? A água fluidificada. Vocês estão com a garrafinha de vocês aqui, quem trouxe? Ter fé, porque é uma água mineral ou do filtro, como quem trouxe, do bebedouro ali, mas se não tiver a fé suficiente para acreditar e confiar que a espiritualidade está aqui agindo em nome de Jesus e depositando o lenitivo, o medicamento, o remédio necessário aí, de nada vai adiantar. Então, a fluidoterapia, o passe, o momento que todos vão receber aqui ao término da palestra. O passe é uma transfusão de energias, a espiritualidade nos envolvendo aqui, derramando sobre nós as bênçãos, refazendo as nossas energias. Ou seja, indo nos nossos chakras, nos nossos pontos necessários, reconduzindo-nos pelas fraquezas morais que trazemos ou pelo simplesmente relaxamento, igual falamos aqui anteriormente, de vibrações negativas, nos incentivando a construir um caminho positivo, a buscar o bem, evitar, conforme falamos, todos esses processos. Então, o passe, a água fluidificada, tem efeito salutar, principalmente quando aliada a este momento aqui de estudo, orientação e leitura, estudo do Evangelho, Evangelho no lar. O Evangelho no lar também é essencial para todos nós. É como se nós criássemos uma redoma, uma proteção ao nosso redor, na nossa própria casa. Entra, conforme a espiritualidade coloca, quem tem autorização. Agora, se a gente não faz isso, é como se a porta da nossa casa estivesse aberta. Lá agora, a rua escancarada para a rua, entra quem estiver passando lá. Imagina só a importância disso. Então, a cada desafio enfrentado, novas conexões surgem, criando novas estruturas mentais, base do constante processo de construção da própria mente. Essa construção da nossa própria mente, o autoconhecimento, conhecer-nos a nós mesmos como a chave do progresso, conforme Santo Agostinho nos coloca. Lembramos aqui, conforme o Espírito Calderaro, na obra No Mundo Maior, capítulo 8, psicografia de Chico, pelo Espírito André Luiz, quando ele coloca serem educados mentalmente para a correção das próprias atitudes internas no ramerrão da vida. Lhes seria tratamento mais eficiente e adequado, pois regenerativo e substancial. Entendem? Ao ser educado mentalmente para a correção das próprias atitudes, ou seja, a educação nossa enquanto espírito imortal, buscando o autoconhecimento, o indivíduo melhora seu estado vibratório, afastando-se de outras mentes em desequilíbrio com as quais mantinha afinidade. Nós mantemos afinidade com esses irmãozinhos inferiores quando eles nós damos ouvidos a eles. A educação, portanto, do espírito é um dos, em seu mais profundo significado nos aspectos intelectual, afetivo e volitivo, tem como objetivo auxiliar a evolução do espírito, a nossa evolução, harmonizando o pensar, o sentir e o agir. Isso é nos autoconhecer. Diante de possíveis angústias, Kardec, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 14, vai nos dizer que a calma e a resignação adquiridas na maneira de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor
contra a loucura e o suicídio. Vejam bem, a calma e a resignação. Então, qualquer momento, o primeiro passo, calma, serenidade. A calma, a paciência, a confiança, a fé na vida sempre nos reserva o melhor ou a necessidade que temos de enfrentar os desafios para aprender. Ações precipitadas, atos insanos como o suicídio são praticados devido ao desespero que atinge muitas pessoas que não conseguem enxergar os benefícios que a cercam de todos os lados. Lembrando disso aqui, tem uma historinha que conta que estava havendo uma enchente e a enchente já estava alagando tudo, e o homem subiu no telhado da casa e estava gritando, pedindo a Deus para socorrê-lo, para salvá-lo. Veio o corpo de bombeiro com o barco, ele não quis entrar no barco, veio o helicóptero, jogou a corda para ele subir, ele não quis e falava, Deus vai me salvar, Deus vai me salvar. E ele morre. E quando ele chega no mundo espiritual, ele questiona, por que você não me salvou, Deus? Deus fala, mas eu te mandei o barco, eu te mandei o helicóptero. E você não foi. Então, em muitas das situações, nós temos aqui sempre as intuições nos mostrando, vai lá no centro, vai tomar um passe, vai assistir um estudo, se fortaleça, faz isso, faz aquilo, saia dessa vibração negativa, busque vigiar seus pensamentos, conforme Jesus nos coloca, né? Então, é interessante ressaltar que esses estados de alma, de desalento, de angústias, de atribulações de toda ordem, não são casos isolados, não são conosco apenas, né? Integram a vida humana. Milhões de pessoas em todo o mundo lutam com esses enigmas. E aí, conforme a espiritualidade vai nos dizer, duas podem ser as causas desses distúrbios, uma orgânica e a outra espiritual. A primeira seria uma afecção no cérebro, perturbando a manifestação do espírito, ou seja, a pessoa já traz um problema crônico em si, né? A segunda, a mais frequente, seriam perturbações do próprio espírito. Por exemplo, nós falamos aqui anteriormente sobre estados de culpa e tantas outras situações. Então, não sabendo lidar com determinados problemas ou situações da vida, atraindo geralmente espíritos obsessivos que agravam o estado de perturbação, né? É a essa loucura que Kardec coloca junto ao suicídio como possíveis de serem evitados pelo conhecimento que a doutrina nos proporciona. Ambos acontecendo pelas fraquezas do homem em enfrentar as vicissitudes, as aflições naturais de um mundo de expiações e provas, onde vivem nós, espíritos, em processo evolutivo, ainda imperfeitos. Ainda somos imperfeitos quanto ao desenvolvimento moral. Ainda somos. Precisamos aprender e muito ainda em relação ao amor essencial que Jesus nos convida. Emmanuel, no prefácio do livro que chama Coragem, na psicografia do Chico, diz o seguinte, para que jamais esmoreçamos diante das lutas e provas que nos são necessárias ao burilamento próprio. Necessárias a nós. É como o ferro que precisa passar pelo fogo para se tornar um metal, aqui, como essa câmara aqui na nossa frente. Entendem? Como o diamante que, para se tornar com esse brilho todo, tem que passar pelo seu processo de burilamento. Nós estamos nesse processo construtivo de burilamento, para construir essa nossa moralidade, né? Porque, conforme Emmanuel coloca, porque ainda mesmo quando sitiados em todas as direções, por dificuldade e desarmonia, débito e sofrimento, haverá sempre um caminho de refazimento e libertação, que a esperança nos descerra ante a misericórdia de Deus. Deus, conforme na parábola do filho pródigo, o filho pediu a parte que lhe cabe, foi viver a vida de qualquer maneira, fazendo o que bem queria, mas quando percebe que estava levando uma vida sem sentido, uma vida em sofrimento, ele cai em si. Ele percebe, e aí ele ora ao Pai, ó Pai, já não sou mais digno aqui de ser chamado de seu filho, mas dá-me trabalho. Que trabalho é esse? Dá uma nova oportunidade para eu trabalhar a minha dignidade, para eu refazer o meu caminho, para eu construir uma vida com mais sentido. Somos nós, lembrando sempre de Jesus e Deus nos amparando, recebendo-nos de braços abertos em festa. Deus nos recebe a todos em festa. Conforme a espiritualidade nos coloca, é mais
recebido no céu, como se diz assim, aquele que pecou, mas que arrependeu. O filho pródigo é esse. Arrependeu de estar levando uma vida, de ter feito coisas equivocadas, busca a sua dignidade, busca a sua reparação, busca, através de uma nova oportunidade, o que nova oportunidade é essa? Estar aqui encarnado novamente, buscando trabalhar para a sua dignidade. Então, o Espiritismo traz esclarecimentos racionais para o fortalecimento do homem no enfrentamento dessas dificuldades, evitando-se a loucura e o suicídio. A doutrina espírita, demonstrando que cada um de nós somos responsáveis pelo que é herdeiro de si mesmo no decorrer de sua evolução, fornece-nos a certeza de que ele pode desvencilhar-se das mazelas que ele mesmo fez e faz a si mesmo. Nós mesmos vamos criando essas dificuldades em nós. A continuidade da vida, além da morte do corpo físico, dá os melhores motivos para nós não nos abatermos diante dos infortúnios terrenos. E percebemos nessas aflições oportunidades diversas de renovação interior, de aprendizado constante das virtudes ensinadas por Jesus, compreendendo a vida na terra como passageira diante da eternidade, diminuindo assim a importância dessas vicissitudes e dessas dificuldades. Destruir o próprio corpo, a própria vida como aparente solução é uma decisão equivocada. Vejamos os problemas como autênticos desafios de aprendizado, nunca como castigos ou questões insuportáveis. Não se coloca fardo em ombros que não conseguem carregar. Jesus disse isso. Então, nós todos sabemos que se está pesado, às vezes foi escolha nossa ou foi pelos nossos equívocos, nós fomos enchendo a nossa bagagem. E agora, conforme Jesus nos coloca, chegou a hora de começar a deixar isso de lado. Por exemplo, uma mágoa, um ressentimento, um ódio que nós estamos guardando em nós, vai gerando um sentimento de culpa, um sentimento de desgosto da vida, e a gente precisa se libertar disso, né? Tudo tem uma solução, ainda que difícil ou demorada. O suicídio é um dos maiores equívocos humanos, para não dizer o maior. A pessoa sente-se pressionada por uma quantidade variável de desafios que julga serem problemas sem solução e precipita-se na ilusão da morte. Ilusão porque ninguém consegue matar-se. E o suicídio agrava as dificuldades, conforme falamos, porque aí a pessoa sente o corpo inanimado, cuja decomposição experimenta com os horrores próprios, pressionada agora pelo arrependimento, pelo remorso, pela possibilidade, sem possibilidade de retorno imediato para refazer a própria vida. Achou que ia resolver todos os seus problemas, chega lá, se vê mais viva do que nunca e com todos os problemas. Exemplo que nós falamos aqui da pessoa que tem uma doença degenerativa, não quero isso para mim, e atenta contra a própria vida, chega de lá ainda com a mesma doença, com os mesmos problemas. Pense no tesouro que é a tua vida, de tua família. Jamais te deixes enganar por esta ilusão do suicídio. O desgosto da vida, normalmente, é o desgosto da situação, não da vida. A pessoa está passando por essa dificuldade e há esse desgosto, mas ela não quer se matar, ela quer se livrar do problema. Ela quer uma solução para a sua vida. Interromper a própria vida, de forma consciente ou não, a fim de acabar com as preocupações e sofrimento, é sem dúvida um grande equívoco. A vida não acaba com a morte. A morte não significa o fim da vida, mas somente uma passagem para uma outra vida, a vida espiritual, a vida real. Como espíritas, sabemos que a vida continua, pois o espírito é imortal. Nós fomos criados para a eternidade. O além-túmulo acha-se longe de ser essa abstração que na Terra se supõe. Ele é, antes, simplesmente a vida real. Conforme São Francisco coloca, é morrendo que se vive para a vida eterna. Porém, morrendo no processo certo, no tempo certo, que Deus estipulou para cada um. A morte nada mais é do que a verdadeira forma de existir. Os problemas, conforme falamos, não acabam com a morte. Eles são provas ou expiações que nos possibilitam a evolução espiritual. São desafios para todos nós. São experiências de aprendizado para todos nós, quando os enfrentamos com coragem e com serenidade.
O sofrimento não acaba com a morte. O suicídio só faz aumentar o sofrimento. Ao despertarmos no mundo espiritual, na pátria espiritual, nosso lar de origem, continuaremos com a nossa individualidade exatamente como somos. Ninguém vira anjo porque morreu, ou ninguém, como se diz, vai chegar no céu já lusto. Conforme nós falamos do relato no livro Céu e Inferno, da mãe que buscou o suicídio porque perdeu o filho, achando que ia encontrar com ele e não encontrou. Apenas colhemos e colheremos os frutos das nossas ações. Aquele que abrevia a vida vai, pois, contra a lei de Deus, que é a lei divina, já que somente Deus pode abreviar ou tirar a nossa existência. A morte não apaga as nossas falhas, não apaga. A responsabilidade pelas faltas cometidas é inevitável e intransferível. É a cada um segundo suas obras. Ninguém será responsável pelos seus atos. Não adianta chegar lá no mundo espiritual e falar: a culpa foi do meu irmão, do meu tio, do meu cachorro, do meu papagaio, que não deixou eu fazer as coisas lá. Não fui no centro porque meu marido não deixou, minha esposa não deixou, eu não busquei trabalhar a minha questão evolutiva porque alguém me dificultou. É a cada um segundo as suas obras. Né? Aquele que sucumbiu por ignorância de seu papel enquanto encarnado e acometido por extremo desespero, acordará do outro lado e verá que o seu sofrimento está apenas por começar. Neste livro, Memórias de um Suicida, Camilo Castelo Branco narra perfeitamente isso. André Luiz, no livro Nosso Lar, também nos traz muitos relatos sobre isso. Entendem? Então, a doutrina espírita propicia esperança e consolação quando oferece a certeza da continuidade infinita da vida, que é tanto mais feliz quanto melhor suportarmos as provas no presente. É o momento, é esse. Vamos ter calma, serenidade, confiança, fé, porque tudo passa, conforme Francisco Cândido Xavier, em uma das obras ele coloca, tudo passa. A vida é para ser vivida. E por mais difícil que seja a experiência, ela sempre será compatível com a nossa capacidade de lidar com o que aparece pela frente. A capacidade que nos cabe. Entender o que estamos fazendo aqui, conforme a doutrina coloca. De onde viemos, onde vamos, qual o significado da dor e do sofrimento em nossas vidas e o que está em jogo quando abortamos esse projeto existencial, precipitando, de certa forma, o nosso retorno à pátria espiritual, são algumas das questões elucidadas pela doutrina espírita. Leon Denis, escritor, vai nos dizer que a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Nos informa que, assinalando o sofrimento como necessidade de ordem geral, como agente de desenvolvimento, condição de progresso. É o burilamento nosso, é o aperfeiçoamento. É nesse relacionar com o próximo, é na convivência com o outro. Qual de nós já não terá passado pelo mesmo infortúnio nesta ou em outras vidas, numa situação em que muitos estão passando agora? Se conseguimos reerguer e conseguimos seguir em frente, não foi porque alguém nos acusou, nos apontou, ou nos ofendeu, ou nos julgou. Foi porque alguém nos estendeu a mão de forma solidária e amorosa. Em muitas situações, simplesmente ouvir uma pessoa aflita determina um bem-estar maior, interrompe o momento do que ficar tentando doutrinar ou falar para aquela pessoa que ela tem que sair daquela situação. Ouve a pessoa, ouça a pessoa, auxilie ouvindo a pessoa, para compreender de fato o que está passando. Então, o autoconhecimento nos dá, conforme a doutrina coloca, Hamed, no livro As Dores da Alma, vai dizer que o autoconhecimento nos dá a habilidade de saber como e onde agem nossos pontos frágeis, e até a quem atribuímos nossas emoções e sentimentos. É o nos autoconhecer. É, de fato, entender o que Jesus nos coloca nesta questão de nos vigiar os sentimentos e os pensamentos. A ciência já provou que a mente promove a doença. Pensamento negativo atrai pensamento negativo. Então, a mente promove a doença, mas também protagoniza a cura. Portanto, não é o corpo, e sim a mente que precisa de cura.
é o Espírito. Então, nós vamos entender, conforme a lei de causa e efeito, que se há uma causa, também teve um efeito. E qual efeito nós temos dado à nossa vida? Por que temos passado por essas dificuldades ou sofrimentos? O que nós estamos causando? Por isso, Jesus vai nos dizer para que cada um segundo as suas obras, ou seja, cada um segundo o seu plantio. Né? Jesus é a ciência desse amor. Alcançamos a cura quando nos encontramos com esse amor. Deus é amor, temo-lo em abundância em nós. Fomos criados com tudo isso. As dificuldades pelas quais passamos, em sua grande maioria, foram escolhidas por nós mesmos para o pagamento de erros que um dia tenhamos cometido, pelos equívocos, pelas falhas que nós mesmos causando a nós e ao próximo. Preservar a vida em todas as suas expressões é dever inalienável que assume a consciência humana, conforme a doutrina coloca, no próprio desenvolvimento da sua evolução. E, para a gente encerrar, eu fico com essas palavras de Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Convido a todos, quem quiser ler. Quem não tiver o livro em casa, basta baixar em PDF no Google, se encontra. Capítulo 5, o item 14, o suicídio e a loucura. Também leiam a pergunta 919 no Livro dos Espíritos, vão ajudar. Quando Kardec disse que a calma e a resignação adquiridas na maneira de considerar a vida terrestre e a confiança. O que é confiança? Fé. Confiar é ter fé. A confiança no futuro dão ao Espírito, ou seja, a todos nós, uma serenidade, que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Busquemos na doutrina o apoio, o amparo, busquemos em Jesus todo esse aconchego, esse alívio, porque Ele nos convida. Todos vós que estáis cansados e aflitos, vinde a mim. Vinde a mim, todos vós que se encontram cansados, sobrecarregados, aflitos, eu vos aliviarei. Porém, Ele nos convida, nesse buscar o alívio, a sintonizar com Ele. De que forma? Tomai sobre vós o meu jugo. Qual é o jugo de Jesus? É o seu evangelho, é a sua vida, é o seu exemplo. Então, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Jesus é nosso mestre, nós somos aprendizes. Então, nós somos aprendizes de mansidão, de humildade e de amor. Precisamos aprender com Jesus para, conforme ele diz, encontrarmos o descanso para a nossa alma. Qual é o descanso que todos nós gostaríamos de encontrar neste momento? Qual é o descanso para essa pessoa que se encontra com uma vida atordoada em sentimentos negativos, buscando encontrar um sentido para a sua vida? Encontramos-las no Evangelho de Jesus. Que Jesus abençoe a todos. Uma boa noite.